Fala, torcedor do Timão! Vamos para mais um vídeo exclusivo de notícias do Corinthians. Antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, para ficar por dentro de todas as novidades do seu clube de coração. Vamos para a notícia. O empate do Corinthians com o América de Cali por 1-1, na Neoquímica Arena, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi um sinal claro de que o trabalho de Dorival Júnior está apenas no início e que há muitas questões urgentes a serem resolvidas. Apesar de um início de jogo animador, em que a equipe se mostrou organizada e criou boas oportunidades, o desempenho caiu drasticamente ao longo dos 90 minutos. O Timão viu sua intensidade desabar, perdeu o controle do meio-campo e acabou permitindo que o adversário colombiano, mais organizado e resiliente, saísse de Itaquera com um resultado importante. A partida começou com boas movimentações ofensivas, especialmente com Memphis Depay, que foi o principal destaque do time. Com muita mobilidade e visão de jogo, o holandês criou chances e marcou um belo gol aos 18 minutos, após jogada individual que demonstrou sua qualidade técnica. Ao lado de Yuri Alberto, Memphis formou uma dupla promissora, ainda que nem sempre bem acompanhada pelo restante do time. Foi um momento em que o Corinthians teve domínio e poderia ter ampliado, mas falhou na conclusão e não conseguiu manter o ritmo necessário para construir uma vitória sólida. Com o passar do tempo, o América de Cali cresceu no jogo e passou a controlar as ações, especialmente no setor de meio-campo. O Corinthians, por sua vez, deu sinais claros de desgaste físico, algo que o próprio Dorival destacou após a partida. Mesmo com a estratégia de rodar o elenco, o time apresentou queda de intensidade já na metade do primeiro tempo. A saída de José Martínez, lesionado, agravou a situação, pois o venezuelano vinha sendo um dos pilares na transição. A entrada de Charles pouco acrescentou, e o time perdeu ainda mais equilíbrio e compactação. Defensivamente, o Corinthians voltou a apresentar falhas recorrentes. O gol de empate sofrido logo no início do segundo tempo foi fruto de uma desatenção coletiva, espaço cedido na cobrança curta de escanteio, cruzamento sem combate e falha na marcação de André Ramalho e Carrillo, que permitiram o cabeceio livre de Navarro. É mais um capítulo de uma série preocupante. Em quase 40 jogos na temporada, o time só passou em branco defensivamente em 10. A equipe se mostra vulnerável na bola aérea, nas transições e na recomposição, o que compromete qualquer tentativa de solidez. Após o gol de empate, o Corinthians se lançou ao ataque, mas esbarrou em suas próprias limitações. As alterações de Dorival não surtiram efeito significativo. Jogadores como Thales Magno e Romero não conseguiram mudar o cenário da partida, evidenciando a limitação do elenco em termos de peças de reposição. O time até criou algumas chances nos minutos finais, mas sem organização ou força suficiente para pressionar de forma efetiva. A sensação foi de impotência diante de um adversário bem postado e que soube administrar o resultado com maturidade. Este confronto serviu como uma espécie de choque de realidade para Dorival Júnior. Em sua primeira experiência internacional à frente do Corinthians, ele viu de perto os pontos mais frágeis do elenco, a falta de profundidade, baixa resistência física e falhas táticas que se repetem mesmo com variações na escalação. A estrutura com duas linhas de 4 pode ter alguma lógica, mas sem intensidade e concentração, ela não se sustenta. Além disso, o técnico agora conhece de forma prática a diferença entre enfrentar equipes do cenário local e times sul-americanos que, mesmo sem tanto nome, jogam com estratégia e disciplina. O resultado complica a situação do Corinthians no grupo e aumenta a pressão por vitórias nas rodadas finais. A vaga direta às oitavas de final ficou mais distante, e o time agora depende de uma combinação de resultados. Para Dorival, o jogo foi importante como diagnóstico. Ele começa a entender que, para fazer o time competitivo, não bastam boas ideias, será preciso exigir mais fisicamente do elenco, encontrar uma linha defensiva mais confiável e, principalmente, contar com reforços que elevem o nível de competitividade do grupo. O caminho será longo, mas o alerta está dado. Outro ponto que ficou evidente foi a dificuldade do Corinthians em manter o controle emocional e a concentração ao longo da partida. Após sofrer o gol de empate, a equipe passou a tomar decisões precipitadas, demonstrando nervosismo e falta de organização coletiva. Essa instabilidade mental impactou diretamente na qualidade das jogadas ofensivas e na recomposição defensiva. Jogadores que vinham bem no início, como Yuri Alberto, passaram a errar tecnicamente, enquanto o meio-campo perdeu a conexão entre defesa e ataque. A torcida, que compareceu em bom número, reagiu com impaciência, e esse ambiente de pressão pareceu afetar o rendimento de alguns atletas. Em competições sul-americanas, onde os adversários sabem administrar o jogo com experiência e cadência, manter a tranquilidade e a concentração do início ao fim é fundamental. O Corinthians ainda não demonstra essa maturidade competitiva, o que agrava suas chances diante de rivais mais preparados emocionalmente e taticamente. A análise geral da partida deixa claro que o Corinthians está em um estágio de transição que exige mais do que ajustes pontuais.
Dorival Júnior encontrou um elenco com limitações físicas, técnicas e táticas, que precisa ser qualificado em vários setores para alcançar estabilidade. O empate contra o América de Cali foi um alerta severo sobre o nível de exigência da competição e sobre o quão abaixo o time ainda está das expectativas de um clube com ambições continentais. Se quiser realmente brigar por títulos ou ao menos avançar com segurança na Sul-Americana, o Corinthians precisa, com urgência, de reforços que cheguem para jogar e elevar o padrão da equipe. Além disso, o trabalho diário deve priorizar o condicionamento físico e o fortalecimento da parte mental do elenco, pois sem intensidade e equilíbrio, mesmo boas ideias táticas se tornam ineficazes. A temporada ainda oferece possibilidades, mas exige evolução rápida, decisões firmes da diretoria e comprometimento total do grupo com um novo ciclo que está apenas começando. Antes de continuar, bora deixar o like e clicar nas notificações no canal do Timão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Diante do desempenho apresentado pelo Corinthians no empate contra o América de Cali, fica inevitável abrir espaço para o sentimento da fiel torcida. A atuação oscilante do time, que começou bem e terminou acuado, certamente gerou frustração entre os torcedores que compareceram em peso à Neoquímica Arena e entre os milhões que acompanharam de casa. O que mais chamou a atenção foi a queda acentuada de intensidade ainda no primeiro tempo, algo que não se explica apenas pelo calendário apertado. Muitos podem se perguntar, é só cansaço, ou há algo mais profundo no preparo físico e mental do elenco? A pergunta precisa ecoar internamente também entre os torcedores que acompanham cada detalhe do clube. Outro ponto que merece ser debatido com a torcida são as substituições feitas por Dorival Júnior. A entrada de Charles ainda no primeiro tempo foi uma necessidade por conta da lesão de Martínez, mas a sequência das trocas na segunda etapa, como as entradas de Thales Magno e Romero, levantaram dúvidas sobre a real capacidade do banco de reservas em mudar o rumo de uma partida. Dorival tentou dar nova vida ao ataque, mas as peças utilizadas pouco produziram. A torcida tem motivos para questionar: será que as alterações foram as mais adequadas diante do cenário do jogo? Faltou ousadia ou realmente não há muito o que fazer com as opções atuais? Além disso, há uma sensação crescente de que o elenco, mesmo com nomes de peso como Memphis, não tem profundidade suficiente para manter o nível competitivo durante os 90 minutos. A torcida tem o direito de cobrar uma resposta sobre o planejamento feito para a temporada. Será que a diretoria entregou a Dorival as condições mínimas para competir em alto nível? A base foi pouco aproveitada até agora, e alguns reforços recentes ainda não justificaram a expectativa. A fiel, sempre presente e exigente, quer ver entrega, intensidade e, acima de tudo, evolução jogo a jogo. E quando isso não acontece, a cobrança aumenta, com razão. Portanto, queremos saber qual é a sua opinião, torcedor e torcedora do Timão, sobre o desempenho do time contra o América de Cali. O que achou da escalação inicial e, principalmente, das alterações feitas por Dorival Júnior? Você vê o time no caminho certo, mesmo com os tropeços, ou acredita que mudanças mais profundas são necessárias para avançar na Sul-Americana e no restante da temporada? A voz da torcida é fundamental nesse momento de reconstrução. Compartilhe sua visão, afinal, o Corinthians sempre foi construído com suor, raça e, sobretudo, com a paixão da sua gente. Todo dia tem novidade do Corinthians. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.